Pessoal, boa noite a todos e todas. Gostaria de expressar aqui primeiro agradecer, né, por estar aqui participando desse momento assim, de suma importância para o quarto encontro, né, do Prof. E hoje eu estou assim radiante de felicidade porque hoje eu estou podendo apresentar o resultado já da pesquisa concluída, né? Eu sou egresso, eu defendi essa dissertação o ano passado. Nesse período eu estava pelo eufórico, apreensivo, já à véspera já de defesa, e hoje eu trago os resultados, né? No início, para quem estava aqui, eu conversando com o professor José Renato, no terceiro encontro, eu apresento, né, alguns dados, a minha pesquisa inicial. Se eu não me engano, eu apresento lá alguns 2 capítulos, um histórico e um de fundamentação teórica, mas a proposta de intervenção em si ainda está vendo muito no início ainda, né? É um trabalho, assim, que eu tive como orientador o professor doutor Pedro Pereira dos Santos, que se faz aqui presente nessa sala, e já agradeço a sua participação aqui. Foi, assim, um trabalho que eu sempre gosto de brincar. Dei muito trabalho para o professor em termos de não deixar descansar, era final de semana, era de domingo, era feriado, mas que a gente chegou a findar esse trabalho, né? E, assim, a princípio, trouxemos, assim, alguns resultados que podem contribuir para o ensino de filosofia. Bom, o trabalho que apresento por hora para vocês tem como título A Filosofia no Ensino Médio, onde a Filosofia no Ensino Médio, uma análise sobre o interesse dos estudantes na perspectiva do filósofo Estíbal Meszaros. Meszaros, ele é um dos principais, né, se não um dos maiores comentadores marxistas da atualidade. Ele foi aluno de George Lukács e que nos deixou recentemente, né? Então, ele foi, assim, um autor de base de fundamentação para esse trabalho. O porquê? O que entendemos aqui como esses fatores, né? Então, a presente pesquisa do programa de mestrado profissional em filosofia, né, ela visa compreender o porquê do interesse dos estudantes pela disciplina de filosofia no ensino médio. E aqui cabe salientar e deixar claro o que entendemos por esses fatores que aqui no trabalho nós tratamos como fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos, eles são aqueles de ordem que fazem parte do próprio processo de ensino e aprendizagem, como a figura do professor, do estudante, o conteúdo a ser ensinado, a metodologia e os recursos, né? Como também os fatores de ordem econômica, política, social e cultural, né? Que esses fatores, em larga medida, eles podem condicionar o ensino do professor em sala de aula. Então, assim, quando eu comecei a investigar esse problema do pouco interesse dos estudantes, que eu selecionei o material e fui fazer as leituras, eu percebi que diversas literaturas, diversas obras tratavam sobre o tema. Se você pegar, tem bastante. E que nessas leituras eu pude perceber que eles meio que priorizam esses fatores de ordem intrínseca, esses fatores intrínsecos, sobretudo colocando uma sobrecarga para a figura do professor e do estudante, mas, por outro lado, eles secundarizam os fatores de ordem, os fatores extrínsecos, econômicos, políticos, sociais e culturais.
E para essa pesquisa, pensamos que eles devem estarem articulados dialeticamente. Então, partindo disso, esse trabalho, ele surgiu, ele teve como ali o norte inicial, ainda quando estudava no ensino médio, em que eu percebia que os estudantes, quando era aula de filosofia, eles demonstravam um pouco interesse, ao contrário de outros componentes curriculares, né? Sobretudo, destaco aqui o português e matemática. Parecia que eles meio que estavam ali, mesmo que eles não estivessem entendendo tanto, mas eles estavam ali mais focados naqueles componentes. Em filosofia, eles meio que faziam um descaso. E aí esse problema, ele me acompanhou durante alguns anos, e isso, quando eu falo que eu estava cursando, foram em 2009. Alguns anos depois, eu faço o vestibular para filosofia, e aí eu volto para a sala de aula, né, mas já no estágio supervisionado, e no estágio supervisionado, aquele problema do pouco interesse dos estudantes pela filosofia, ele persistia, né? Ele persistia. E aí aquilo já começou a uma centelhazinha de desconfiança, né? E aí eu concluo a graduação, volto novamente para a sala de aula como professor titular da disciplina, e eu percebo que aquele problema continuava e continua até os dias de hoje. Então, aquilo dali foi o pontapé inicial para que eu pudesse estar investigando esse problema do pouco interesse. O problema do qual me refiro é quais os fatores, né, intrínsecos e extrínsecos que ocasionam esse pouco interesse dos estudantes pela filosofia. Esse problema eu transformo em objetivo geral e que, para atender a esse objetivo geral, eu faço uma subdivisão nos objetivos específicos, em que o primeiro desses objetivos foi descrever um breve histórico do ensino de filosofia no Brasil. O segundo objetivo foi definir esses fatores intrínsecos e extrínsecos que ocasionam pouco interesse dos estudantes pela filosofia no ensino médio. E, por fim, o terceiro dos objetivos foi elaborar uma oficina filosófica. Só um momento que saiu aqui, pessoal. Foi elaborar uma oficina filosófica como proposta de intervenção. No que se refere à metodologia, o trabalho ele teve como método materialista, histórico-dialético. Foi feito um estudo das obras de Mesaros e de seus intérpretes, além de utilizar a técnica da leitura imanente dos textos. Mas além dessa digamos, essa metodologia mais para a elaboração da fundamentação teórica, nós também fomos a campo, né? Justamente para tentar, através de uma pesquisa envolvendo os estudantes, trazer esses fatores para, a partir disso, analisar e verificar se eles estão ali, qual a parcela de contribuição desses fatores para o pouco interesse dos estudantes. E, para tanto, nós realizamos uma, né, onde foi passado por todo esse processo do comitê de ética, toda aquela burocracia, e dessa pesquisa participaram 6 estudantes do terceiro ano do turno vespertino, né? A escolha desses 6 estudantes foi devido o tempo, que nós sabemos que durante o mestrado a gente tem que correr contra o tempo, e todas aquelas falas que foram gravadas, elas tiveram que ser transcritas, e esse trabalho requer muito tempo, ou seja, nós pegamos apenas uma amostra de toda a sala. Só que para essa amostra aqui foram levados em consideração alguns critérios. Por exemplo, desses 6 estudantes, a metade moravam na zona urbana e a outra metade morava na zona rural, para
verificar se a questão da localidade poderia ser um ponto que pesava, que pudesse estar contribuindo, né? Foram também selecionados o terceiro ano do ensino médio, por entendermos que eles já teriam um contato maior com a filosofia. Eles teriam visto filosofia no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Além da questão daqueles alunos que estavam dispostos a participarem da pesquisa, né, aqueles que demonstravam interesse pela disciplina, mas também levamos em consideração aqueles que demonstravam pouco interesse. A gente teve que cuidar de ouvir a esses estudantes para saber o que ocasionava aquele pouco interesse pelo componente de filosofia. Feito isso, nós realizamos, tendo em mãos todos aqueles dados, nós fomos fazer a análise de conteúdo de Bardan, que consiste em uma leitura flutuante do material, nós registramos os aspectos mais significativos, sistematizamos as informações em um quadro simples e categorizamos todo o material. No que se refere à estrutura do trabalho em si, além da introdução, que foi o capítulo 1, nós trouxemos no capítulo 2 um breve histórico do ensino de filosofia no Brasil. E esse capítulo, assim, ele teve como objetivo analisar do ponto de vista histórico como que se deu o ensino de filosofia no Brasil, desde a chegada dos jesuítas, onde, durante aquele período, o ensino de filosofia se fazia presente na grade curricular, mas que ao longo dos anos, ora ele estava presente, ora não estava, esse processo de estar e de retirada, se isso pode ter contribuído, né? Ao contrário, por exemplo, da matemática e do português, que desde os jesuítas eles estavam ali presentes, né? E a filosofia não, teve esse processo de estar presente, ora não estar presente. Então, e aí fizemos essa análise desde o período dos jesuítas até os dias atuais, né? No capítulo 3, trata-se do referencial teórico desse trabalho, onde aqui nós trouxemos assim conceitos chaves do pensamento de Mesaros. Por exemplo, a distinção, que segundo ele é fundamental entre capital e capitalismo, onde o capital é uma lógica incontrolável, incorrigível, né, e que domina tudo, inclusive esse modelo de educação é dominado, está a serviço do capital, onde Mesaros ele traz uma outra distinção fundamental, que é o conceito de educação institucionalizada, que é essa educação que está a serviço, como eu já falei, do capital, e que visa produzir e reproduzir os valores impostos pela ordem hegemônica. Mas Mesaro também, dentro dessa educação institucionalizada, ele traz um outro modelo de educação, né? Que é uma educação contra-internalizadora, que é aquela que vai, mesmo nós tendo todas as limitações, dentro do ambiente escolar, dessa educação institucionalizada, nós podemos andar na contracorrente, que é esse modelo de educação contra-internalizadora, né? Além de outros conceitos, como que o capital está sustentado pelo um tripé, capital, trabalho, que o próprio Estado, onde eu destaco aqui o Estado como um grande gerente do capital. Questão da organização da carga horária, por que as outras disciplinas têm mais carga horária, a filosofia é somente uma, por que uma hora, período da história, a filosofia está presente e outra hora não. Isso tudo tem um grande aporte, tem lá a mão do Estado como um grande gerente do capital. No capítulo 4 desse trabalho, foi realizado, né, a análise dos dados, através de toda aquela entrevista que foi feita, e dentro desse capítulo, nós trouxemos questões chaves daquela entrevista, como, por exemplo, a questão salarial da família, né, a rotina dos pais deles, o objetivo deles ao cursar o ensino médio, os desafios dos estudantes ao estudarem um componente curricular de filosofia. Nesse tópico 5, eu chamo a atenção que foi perguntado a eles quais seriam os temas que eles gostariam que fossem trabalhados, além daqueles previstos no livro didático. Só colocar bem aqui para carregar, só um momento.
E foi a partir desse tópico 5, né, que foi pensada a questão da proposta da intervenção desse trabalho. E aqui nessa análise dos dados, me chamou a atenção, né, algumas famílias, que eu lembro de um caso de uma estudante, em que a família dela era composta de 5 membros, onde na época, período da pandemia, era uma família assim que composta de cinco pessoas, 5 membros, e que a única renda fixa era através do programa Bolsa Família. Na época ali, eu acho que R$ 400, um valor assim baixo, para 5 pessoas, sendo que, sendo que o pai, para poder completar essa renda, ele trabalhava na roça, e a mãe trabalhava numa casa assim numa casa de família, fazendo trabalho doméstico para ter uma renda para complementar a outra. E nesse processo, quando os pais saíam para trabalhar, era essa estudante que ficava na casa cuidando dos 2 irmãos. Então, assim, no relato dela, ela me falou que às vezes deixava de fazer as atividades, às vezes não tinha tempo para estudar para as provas, né? Ela não sentia interesse, porque às vezes estava cansada. Então, assim, dentro dessa análise, teve outros fatores, mas esse me chamou bastante atenção, né? A questão do nível salarial, como eu falei, pessoas que tinham essa renda aí de R$ 400, foi perguntada a questão da rotina dos pais, né? Eles me relataram que, que devido os pais trabalharem nesse serviço assim pesado, saíam cedo, e quando chegava às vezes cansado, às vezes não davam atenção, não faziam acompanhamento escolar do filho. Então, assim, foram alguns desses fatores que já dá indícios de que é importante para uma pesquisa, quando se trata da questão do pouco interesse, levar em consideração também esses fatores extrínsecos. Mas também eles destacaram também, quando eu perguntei, qual o tipo de aulas que despertava o interesse deles. E aí entra a questão dos fatores intrínsecos, em que eles falavam que era aquela aula, a aula que eles achavam aquela aula chata, era aquele modelo de aula em que o professor chegava, pedia ali para que eles abrissem o livro, fizessem uma leitura e respondessem uma atividade. Aquele modelo de aula bem tradicional. Né? E que também, e aí a gente aponta essa questão dialética, né? Dos fatores intrínsecos e extrínsecos contribuindo para a questão do pouco interesse. E aí, partindo dessa análise dos dados, sobretudo esse tópico 4.5, onde foi perguntado quais temas eles gostariam que fossem trabalhados, foi que nós pensamos em trabalhar a oficina filosófica. Dentro desses temas, eles destacaram a questão do empreendedorismo, é o tema da moda agora, sobretudo agora com a nova BNCC. Então, em cima disso, desse tema que foi sugestão deles, partimos da realidade deles, às vezes da própria prática dos pais, o trabalho deles tinha essa questão teor de empreendedorismo. Em cima disso, que tentamos aproximar a filosofia da realidade deles. Então, o que foi que nós pensamos para essa proposta? Devido toda uma limitação de tempo, né, devido toda uma questão de limitação de tempo, como sabemos que a filosofia só tem 1 hora de carga horária disponível semanal, às vezes ainda essa carga horária ainda às vezes, sacrificada, às vezes tem semana que nem tem aula de filosofia, às vezes pode ter um feriado, coisa e tal, foi que a gente pensou em dividir a oficina filosófica em 2 momentos. Né? Mas, para isso, eu queria conceituar para vocês o que entendemos por oficina filosófica. O seu tempo já está no limite, assim, se você puder ser breve. Pronto, vou só explicar os 2 momentos da oficina e eu encerro minha fala. Aí eu deixo para as considerações, as perguntas. E aí, os 2 momentos da oficina filosófica consistiu no seguinte: no primeiro momento, nós criamos um grupo no WhatsApp, devido às limitações dele, do tempo ser insuficiente, e nesse grupo nós disponibilizamos um vídeo a favor e um texto também a favor do empreendedorismo. Eles tiveram acesso a esse vídeo em casa, leram, e a gente combinou um horário
um dia específico para que a gente pudesse estar discutindo questionamentos que colocamos previamente no grupo. Nesse momento que chegamos na escola, eu pedi para que eles se organizassem em círculo para sair daquela modelo de aula tradicional, em fileiras, né? E aí nós abrimos o espaço para debate. Foi um momento, assim, que eles se demonstraram, assim, extremamente à vontade, porque era um tema que fazia parte da vida deles, e eles estavam ali soltos para falar quase todos favorável ao empreendedorismo, né? E aí, quando foi terminado esse primeiro momento, eu avisei a eles que iria colocar novamente no grupo um vídeo e um texto mais contrário à ideia do empreendedorismo. O vídeo e o texto é do professor Ricardo Antunes, onde o vídeo tem como título o mito do empreendedorismo. Então, realizamos o mesmo processo do primeiro momento, marcamos novamente o encontro, e ao chegarmos na sala, nós fomos ali verificar até que ponto eles teriam permanecido com as suas ideias favoráveis ao empreendedorismo, ou até que ponto eles já poderiam trazer alguns coágulos de criticidade. E aí alguns permaneceram defendendo a ideia do empreendedorismo, mas outros já começaram a desconfiar, e um chegou a dizer assim, olha, cuidado, o empreendedorismo não é esse mar de rosa como a mídia coloca aí, não. E para fechar, eu queria só mostrar aqui um relato dele, da avaliação do que eles acharam da oficina filosófica, né? Quando eu perguntei para ele como eles avaliavam as aulas e a oficina filosófica. E aí uma dupla, né, colocou o seguinte, que a oficina filosófica é uma excelente forma de despertar o interesse do aluno, usando o debate, a troca de ideias, tratando de um tema não convencional, onde dá atenção à opinião do aluno e ele avalia de uma forma positiva. E assim eu encerro minha fala e deixo agora aqui o espaço para os comentários, para as perguntas. Bernardo, professor Teixeira, o tema do desinteresse, pelo menos aqui no nosso núcleo, sempre vem aparecendo como um dos aspectos, como um dos problemas principais para o ensino da filosofia, né? E alguns tentam, de fato, encontrar as causas desse desinteresse, né? Por que o aluno não se interessa pela aprendizagem da filosofia? Mas muitas vezes também a gente vai, quando conversa com outros professores na escola de outras áreas, não sei se foi o mesmo que aconteceu também com você, se você percebeu isso, esse desinteresse não é especificamente pela filosofia, porque também os alunos se desinteressam por N motivos, pela matemática, por português, se desinteressam como um todo. E, às vezes, nas nossas conversas, a gente, apenas a nível de conversa mesmo, de diálogo, de troca de ideia, a gente pensa que há um certo desinteresse, não por um componente curricular específico, mas um desinteresse pelo esse modelo de escola e de formação a qual os alunos estão submetidos. Eu não sei se esse desinteresse, se as causas do desinteresse que você pesquisou, se você também percebe essa questão. E dizer que aqui na nossa sala nós temos um estudante aí do nosso mestrado, Francinaldo Lima, Ruxilei também é do nosso mestrado aqui do nosso núcleo, mas Francinaldo também está estudando, começando a estudar o mesmo autor, né, que foi tema da sua pesquisa. Espero, Francinaldo, que tenha lhe ajudado. Se você também quiser fazer algum questionamento, né, para Bernardo. Mas, Bernardo, então a questão é essa: será que o desinteresse é pelo ensino, pela aprendizagem, pela disciplina de filosofia, ou não um desinteresse mais geral, e, nesse sentido, um desinteresse pela escola, pela educação, pela formação, pelo modo como esses estudantes
estão na escola, pela escola na qual eles estão, não sei. Professor, eu foquei no ensino de filosofia, a princípio, porque, assim, olhando para a questão mercadológica, a filosofia, diante dos outros componentes curriculares, ela tem uma certa desvantagem, né? Porque o que é prezado, sobretudo pelo modelo de educação, pelo que é imposto. Tanto que quando vai se fazer uma avaliação externa, quais são os dois componentes curriculares que são cobrados? É o português e matemática. Se formos analisar o que está por trás disso nas entrelinhas, eles querem pelo menos que o estudante, pelo menos ao meu ponto de vista e algumas leituras que eu fiz, que os estudantes saibam pelo menos ler, escrever e os cálculos básicos ali para se ingressar no mercado de trabalho, mesmo que esse trabalho seja um trabalho braçal. Então, assim, diante disso, na questão prática imediatista, a filosofia ela não terá espaço para eles mediante isso. Eles vão querer logo o português e matemática, a filosofia vai ser deixada de lado. Mas, respondendo a sua pergunta, quando eu fui fazer esse trabalho, eu não pensei de um campo mais amplo. Mas eu depois, conversando com outros colegas, quando eu voltei para a sala de aula, aqui onde eu trabalho, eu sou de Luzilândia, Piauí, mas eu trabalho na cidade vizinha, São Bernardo, Maranhão. E lá, os colegas perguntando o que eu tinha investigado e tal, eu falei que eu tinha procurado um pouco o interesse dos estudantes pela filosofia. E aí, quando eu fui falar, eles, rapaz, e esses fatores que você apontou, poderia ser aplicado também para as outras áreas? Eu disse, penso que sim, porque é ali, o modelo de educação que é imposto é aquilo. Se for levar em consideração o porquê que o estudante fala, isso a gente ouve muitas vezes na roda de conversa lá com os professores, aluno de tal, ali não quer nada da vida, aluno de tal é desinteressado, é preguiçoso e tal. Mas será como é as condições econômicas lá na casa dele? Eu tenho relatos lá no Maranhão de estudantes que chegam na escola, que não fizeram uma refeição. A única refeição que faz é o lanche. 10, 9, 45. Então, será se não pode estar contribuindo para a questão do pouco interesse a nível de todas as outras disciplinas? Espero ter respondido. Bernardo, eu quero só parabenizar pela pesquisa, né, uma pesquisa muito bem desenhada, né, e com uma proposta metodológica importante, né, atrativa, motivadora para gerar o interesse dos estudantes. Então, quero só parabenizá-lo pela sua apresentação e pela pujança do seu trabalho, né? Francinaldo, boa noite. Olá, boa noite, professora Reilta, boa noite, professor Teixeira, boa noite aos demais participantes da sala. A princípio, parabenizar o professor Bernardo pela apresentação e pelo trabalho e dizer da inveja dele já ter passado por todos os problemas que eu vou passar ainda. Até porque eu estou iniciando e já estou iniciando nesse autor que, a princípio, eu já estou começando a perceber que vai me trazer bastante problemas, mas era a opção que eu tinha. A pergunta que eu queria fazer ao professor era, basicamente, quais foram, inicialmente, as dificuldades que ele teve em trabalhar essa abordagem em mesaros, e também se ele teve alguma dificuldade em relação ao conceito de emancipação, que é um dos conceitos que eu trabalho, tendo em vista que esse conceito traz uma certa confusão em relação ao conceito de emancipação em Rancière. Então, logo de início, eu já comecei percebendo essas duas questões que vão de encontro, a questão da emancipação em Mesaros e a questão da emancipação em Rancière, que o professor Teixeira também conhece. Obrigado e boa noite.
Tá ótimo, Francinaldo. Respondendo sua primeira pergunta sobre os desafios em trabalhar que eu encontrei. Na verdade, quando eu entrei no Profifilo, eu estava meio que perdido. Eu tentei buscar eu tinha um outro teórico, eu já queria investigar o pouco interesse, mas eu estava meio que perdido. Então, graças ao professor Pedro, foi que me salvou e me deu uma luz. Ele disse, rapaz, tem um cara aqui que eu penso que daria para a gente brincar com ele. E aí ele me apresentou o Estevam Mesaros, né? Eu penso que você já fez algumas leituras, mas não custa reforçar para os demais que queiram conhecer o trabalho do Mesaros. Esse aí tem assim um livro que é pequeno, sempre eu costumo falar isso, que ele é pequeno assim em termos de volume. Tentei procurar ele aqui, mas não encontrei, mas gigantesco em termos de conteúdo, que é o Educação para Além do Capital. É um livro assim que foi a base de fundamentação para o meu trabalho. Além da sua obra maior, que é o Para Além do Capital. Essa obra aqui é uma obra que eu recomendo, né? Tem alguns capítulos assim específicos que depois, se você puder, tiver o interesse, eu posso estar lhe pontuando uns capítulos chaves, porque é uma obra gigantesca, mas tem alguns capítulos que vai estar lhe ajudando. Tem uma outra obra também, que é o do Teoria da Alienação em Marx, sobretudo o capítulo 10, que ele trata da educação, que eu penso também que vai lhe dar um aporte legal. E dentro desses materiais que eu lhe dei como referência, Francinaldo, ele aborda essa questão da emancipação, né? Ver a questão fazer com que os estudantes, eles comece a desconfiar ali daquele mundo que está imposto, daquele ordenamento que está imposto, e que ele caminhe rumo à emancipação humana, tendo um olhar crítico, reflexivo, questionador. Tá? Então, eu penso que é nessa direção. Espero ter lhe respondido sua pergunta.